A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para os amados irmãos, e a paz infinita, súplicas e misericórdia para os amados ouvintes da palavra. Estou aqui nesta manhã para refletir um pouco da palavra de Deus neste dia, terça-feira. Me despertei debaixo da misericórdia de Deus e venho trazer uma pequena palavra para os amados ouvintes da palavra de Deus e para nosso fortalecimento, eu e você que precisamos, pois nós não somos nada sem Deus. A palavra de Deus se encontra no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. A palavra de Deus, ela nos revela nesta manhã, diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejua por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também se ajuntaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei do rei, ainda que eu pereça, mas eu irei ter com o rei. Amém? Louvado seja nosso Deus nesta manhã. Queridos irmãos, nesta manhã eu venho falar de uma pequena mensagem que se encontra, louvado seja Deus, aqui para a nossa reflexão. Amã era um dos soldados valentes do rei Assuero. Ele ganhou mérito, ele ganhou honra. E Amã, por ter ganhado honra, o rei Assuero ordenou que ele, por onde passasse, todos se prostrassem diante dele. Após ele se exaltar, ele se sentiu um segundo rei. E por onde ele passava, devido ao decreto do rei, todos tinham que se prostrar, porque ele era um soldado valente. Nas pelejas que ele ia, ele era abençoado e ganhava vitórias. Mas a gente vê aqui, louvado seja Deus, que aconteceu algo diferente. Ele, em vez de ser humilde, ele se exaltou. Por ele se exaltar, ali tinha um dos profetas do Senhor, chamado Mardoqueu. E o profeta Mardoqueu, ele não se prostrou diante de Amã. Ele não se inclinou diante de Amã. Por ele não se inclinar diante de Amã, alguns dos rapazes que estavam ali perguntaram a Mardoqueu por que ele não se prostrava diante de Amã. Mas Mardoqueu disse que ele era judeu. Todo judeu só se prostra diante de um Deus vivo, louvado seja Deus. E naquele momento, ele disse que só havia um Deus a qual ele se prostrar. E ele não se prostrou diante de Amã. Aqueles homens fez Amã reconhecer o que estava acontecendo. E Amã veio ter um encontro com Mardoqueu, louvado seja Deus. E naquele momento, Mardoqueu disse que não se prostrava. Amã se encheu de ira. Amã ficou furioso. Amã se indignou-se. Ele procurou um jeito a qual fazer Mardoqueu se prostrar. Ele foi diante do rei Assuero e falou para o rei: há um povo cuja tua presença, louvado seja Deus, que não se prostra. Há uma lei diferente.
ele não quer saber da lei do rei, ele não dá crédito à tua palavra, ó rei. E naquele momento, louvado seja Deus, ele conseguiu convencer o rei a assinar um decreto para matar essas pessoas que não se prostrassem diante do rei Assuero. E o rei achou bem na província de se prostrar. Naquele momento, louvado seja Deus, ele assinou um decreto para que matasse todos os judeus. E naquele momento, Amã, ele fez ainda, ele deu a palavra ao rei, que nos cofres do rei teria um tesouro diante do rei por cada pessoa que fosse morta. E o rei achou bom aos olhos dele e assinou esse decreto. Esse decreto foi enviado para toda a província, governo, estado, pelos correios. E quando chegou em Suzã, Suzã era uma cidade onde tinha o temor de Deus, louvado seja Deus. E aquela cidade ficou confusa, porque não sabia que ali tinha um profeta, sabia que ali tinha homens e mulheres de Deus, aonde Deus tinha abençoado, tinha honrado, glória a Deus. Mas naquele momento, louvado seja Deus, aquela mulher, aquele homem de Deus, eles ficaram de luto. Eles vieram se prostrar, eles rasgaram as suas vestes, vestiram sacos, porque não era lícito. Quando havia algo, eles tinham que rasgar as suas vestes e vestir roupas de pano, de sacos, para adorar o Deus vivo. Era uma tradição que eles tinham naquele momento, louvado seja Deus, para chegar à presença de Deus. E naquele momento, louvado seja Deus, havia uma mulher chamada Esther, que foi criada por Mardoqueu, filha de Mardoqueu por criação, louvado seja Deus. E aquela mulher, ela era mulher do rei Assuero, uma das mulheres do rei Assuero. E Mardoqueu foi diante ao palácio do rei vestido de panos, de sacos. E ali estavam os soldados, estavam os eunucos. E fez a Esther saber o que estava vendo. E a Esther mandou saber a Mardoqueu porque se tratava daquela forma. Mandou roupas para Mardoqueu vestir. E Mardoqueu não aceitou, louvado seja Deus. Naquele momento, Mardoqueu, pelo eunuco, mandou dizer o que estava havendo. E o decreto que o rei tinha assinado, que mandou matar todos os judeus, todo o povo judeu. E a Esther, por estar no palácio, ela era uma judeu, mas ela não ia ser morta porque ela era mulher do rei. Louvado seja Deus. Mardoqueu disse: vai ao rei e fala com o rei para que desfaça esse decreto. Mas ela disse, mandou avisar Mardoqueu: eu não posso, tem 30 dias que eu não chego à presença do rei. Louvado seja Deus. E naquele momento, glória a Deus, ele disse: sabes tu, se tu não fores, as providências de Deus virá de um lado ou de outro. Mas eu e tu seremos condenados, porque nós servimos um Deus vivo. Nós somos judeus, nós temos sangue judeu. Diante da lei, você conhece a palavra. E Esther se sentiu comovida, louvado seja Deus, porque era família, ela era parente, ela era especial. Ele disse: se tu estás aqui, porque Deus, ele já tinha um propósito, Deus já sabia o que ia acontecer, louvado seja Deus. Deus sabia o que ia acontecer. Querido amado ouvinte da palavra, às vezes acontece algo na minha e na sua vida e você não entende.
Mas o agir de Deus, ele é tão imenso na minha e na tua vida, que o agir de Deus, ele é especial. Louvado seja Deus. E Esther falou para Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus nas províncias e redondeza que há, e fala para eles que jejuem por 3 dias e 3 noites. Não bebais, não comeis, mas se consagrai diante do Deus vivo. Porque para mim entrar na presença do rei, sem que ele chame, se ele levantar o centro de ouro a favor dele, eu poderei entrar, ter um encontro com ele. Mas se ele levantar o centro de ouro e abaixar, eu serei condenado à morte. É a lei do rei. Ninguém poderia entrar na presença do rei sem que ele decretasse: louvado seja Deus. E naquele momento Mardoqueu fez conforme tudo o quanto Esther ordenou. Jejuou por 3 dias, orou. E Esther foi ter uma presença com o rei. E quando chegou Esther à presença do rei, mandou chamar Amã para estar junto naquele momento. Louvado seja Deus. E o rei viu que Esther estava de semblante abatido e perguntou ao rei: o que tens, rainha? Qual é a tua petição? E Esther disse: Senhor, preparei eu um jantar diante de ti, cujo a tua presença, e convida a Amã para estar junto. E saiu da presença do rei, louvado seja Deus. E o rei Assuero, naquele momento, ordenou. E assim, louvado seja Deus, Esther voltou. E disse a Esther, louvado seja Deus: de que se agrada, ó rei, para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que diz Amã ao rei: quantos homens de cuja honra o rei agrada? Amã, naquele momento, ele não entendeu a pergunta do rei. Amã não entendeu o que o rei estava perguntando, pois a Esther já tinha passado para o rei o que estava acontecendo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Há momentos na minha vida e na sua vida que a gente para condenar, que a gente para destruir. Há momentos que nós não sabemos, louvado seja Deus, o que fazer. Naquele momento, Amã, por a sua exaltação, queria destruir o povo de Deus. Amã queria destruir todo Israel. Louvado seja Deus, porque não se prostrava diante dele. Ele se achou no lugar de rei. Ele queria ser rei. Mas o rei, louvado seja Deus, Assuero, quando soube o que tinha decretado, Esther disse: como posso eu me alegrar, ó meu rei, onde cuja minha nação foi condenada à morte? Louvado seja Deus. E naquele momento o rei brandou seu coração, porque o rei não entendia o que estava acontecendo. Louvado seja Deus. E Amã preparou diante disso uma forca para destruir Mardoqueu. Mas o rei perguntou, louvado seja Deus, e disse:
Então Amã, o rei, disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã não entendeu o que o rei estava falando, de que cujo rei se agrada para lhe fazer de honra, vestir as vestes do rei e passar pelo reinado, exaltando ao nome dele. Louvado seja Deus. E naquele momento, Amã não entendeu o agir de Deus. Olha o que Deus fez naquele momento, louvado seja Deus. Diz: assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Louvado seja Deus. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e um cavalo, como disseste, e fazeis assim para com o judeu Mardoqueu. Oh, aleluia! Mardoqueu, ele preparou a forca. Aliás, Amã preparou a forca para Mardoqueu, para destruí-lo. E ele não entendeu a pergunta do rei. A pergunta do rei foi essa: de que se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Amã disse: bota um cavalo branco, veste a roupa do rei, passa pelas províncias, mandando toda a nação exaltá-lo. Amã disse: esse homem serei eu. O rei já me agrada, o rei já me deu um decreto, o rei já me deu o anel do selo. E naquele momento, Deus estava olhando para Mardoqueu. Deus estava olhando para a nação, cujo adorava o Deus vivo. Louvado seja Deus. Enquanto Esther entrou à presença do rei, Deus já estava trabalhando no coração do rei. Louvado seja Deus. E naquele momento, Mardoqueu, ele foi honrado. Mardoqueu vestiu a capa do rei. Mardoqueu assentou no cavalo do rei. Mardoqueu foi passando nas províncias do rei e foi sendo exaltado. A palavra de Deus diz que Deus abate e Deus exalta. Deus honra a seu povo. Louvado seja Deus. Aleluia. Enquanto alguém está tentando te afligir, enquanto alguém está tentando te destruir, mas se você está debaixo da graça do Altíssimo, não se preocupe que Deus proverá. Deus está no controle da situação. A palavra de Deus diz que não há enfermidade que Ele não possa curar. Louvado seja Deus. Não há algo na sua vida que Deus não possa resolver. Deus, ele liberta o drogado do vício. Deus liberta aquele que está no vício da embriaguez. Deus liberta aquele que está no vício da prostituição. Deus liberta, porque o nosso Deus, ele é libertação. Louvado seja Deus. Eu estou aqui nesta manhã como um dos vasos do Senhor para te dizer: Deus, ele é fiel. Havia um homem cujo nome Jó, louvado seja Deus, sincero, temente ao Senhor. Ele foi abalado pela sua estrutura, porque Satanás disse: Deus, tu desse de tudo ao homem. Às vezes é isso que acontece. Mardoqueu, ele se exaltou porque o rei deu de tudo. A gente tem que procurar nosso lugar de servo. A gente tem que ser servo. Se Deus usa de misericórdia para você orar, para você interceder, para você levar a palavra, você não pode se exaltar, mas sim dar honra e glória ao Senhor, pois Ele é digno. Às vezes o homem, por ele ter
a propriedade, o recurso, ele se apega no seu dinheiro, ele se apega no seu recurso, mas esquece que foi Deus que permitiu, foi Deus que capacitou, louvado seja Deus. Às vezes esse homem tem uma vida atribulada, às vezes esse homem tem uma vida aperreada, às vezes esse homem está passando por depressão, às vezes esse homem está passando por dificuldade, aleluia, ele está com um vazio na alma, porque o dinheiro ele não compra a felicidade, o dinheiro ele não traz a felicidade, mas sim a palavra de Deus que traz o recurso, a palavra de Deus que traz a felicidade, a palavra de Deus que enche o vazio da alma. Aleluia, glória a Deus. Através da palavra de Deus é que nós é renovado. Através da palavra de Deus é que nós é liberto. A gente vê que Mardoqueu, através do temor ao Senhor, ele livrou uma nação da morte, da condenação da morte. Mas o que me chama a atenção, louvado seja Deus, que Amã, ele preparou a forca para matar Mardoqueu, louvado seja Deus. Mas diante do decreto do rei, aquela forca serviu para Amã e sua família ser executado, porque ele tentou afligir um homem de Deus, ele tentou afligir o povo de Deus, e com o povo de Deus ninguém brinca, porque a palavra de Deus diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Se alguém tentar tocar no povo de Deus, está tocando em Deus. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus nesta manhã. Querido amado ouvinte da palavra, eu não sei o que você está passando, eu não sei a tua dificuldade, eu não sei se está faltando alimento no seu lar, eu não sei se você está com depressão, eu não sei se você está desempregado, mas eu venho te dizer nesta manhã que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é o Deus que abre porta, é o Deus que renova, é o Deus que multiplica o azeite, é o Deus que multiplica a farinha, é o Deus que multiplica o alimento. É Deus que tira a libertação daquele espírito que está atormentando a tua mente neste momento. Este Deus é o Deus que age, é o Deus que cura, é o Deus que renova, é o Deus que liberta. Em nome de Jesus Cristo, receba nesta manhã o renovo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, Deus ele é fiel. Às vezes a gente quer receber na hora. Às vezes a gente se inquieta. Uma vez eu ouvi um irmão dizer: eu tenho 30 anos de crente. Eu já li a Bíblia 300 vezes. No dizer dele, da palavra dele. Já outro diz: eu tenho 15 anos de crente. Eu li a Bíblia 60 vezes. Outros dizem: eu li 5 vezes. É bom, é maravilhoso. Quanto mais você lê, mais conhecimento você tem. Mas sabe o que acontece? O que me chama a atenção? Que apesar de tudo isso, é uma pessoa que não sabe esperar em Deus. É uma pessoa que não tem a estrutura exaltada para o Senhor. Aleluia. Nós precisamos procurar o lugar de servo. Nós precisamos ser servo na presença de Deus. Aleluia. Nós precisamos servir como adorador. A palavra de Deus diz que é bem fácil um camelo passar pela brecha de uma agulha, de que o rico herdar o reino do céu. Aleluia. É bem fácil um humilde chegar à presença de Deus, de que o exaltado querer chegar diante do Senhor. Aleluia. O que eu venho te dizer nesta manhã: você, como atalaia de Deus, procure adorar mais a Deus, procure ser humilde diante do Senhor. Eu não consigo se me controlar. Significa que o Espírito Santo ainda não tomou posse do seu viver. Aleluia. Lá em Coríntios diz que nós somos santuário do Senhor e o Espírito Santo habita em vós. Mas para o Espírito Santo habitar na minha e na sua vida, nós temos que dar lugar, nós temos que procurar santidade. Aleluia, louvado seja Deus.
Venha ser Mardoqueu neste momento. Venha ser como Mardoqueu, temente a palavra do Senhor. Ele não olhou para o obstáculo, ele não olhou para a condenação que era a morte que estava diante dele, mas sim ele olhou para cima, ele olhou para o alvo. E quem é o alvo nesta manhã, irmão Marconi? Significa que o alvo nesta manhã é Jesus Cristo de Nazaré. Ele carregou as tuas enfermidades, ele carregou as tuas dores, ele carregou o teu sofrimento, ele carregou a tua angústia, ele carregou a tua tristeza, amado ouvinte. Ele carregou 90% do teu fardo, aleluia. E ele te diz nesta manhã: eis-me aqui de braço aberto para te receber. Eu te falo neste momento, procura uma igreja mais próxima de você. Procura uma Assembleia de Deus. Se você mora no interior, a maioria dos povoados, maior parte, nós temos uma congregação falando do amor de Deus, falando do amor do Deus vivo, do Deus que tudo pode, aleluia. Aqui nós estamos localizados em São Sebastião, Assembleia de Deus Missão, com a administração do nosso amado pastor Napoleão de Castro. Venha ouvir a palavra de Deus neste dia, à noite, às 7 horas da noite, num culto de ensinamento, onde Deus opera milagre, Deus cura, Deus fala conosco. Pela misericórdia, estamos lá juntos, convidando a você para ouvir a palavra de Deus. E que Deus abençoe neste dia, que venha ser um dia abençoado para a sua vida e para a vida da sua família. Deixa Deus entrar no teu lar, deixa Deus fazer a obra na tua vida. Mas como é que eu faço isso, irmão Marconi? Dando lugar a Deus. Que Deus abençoe e que este dia venha ser uma bênção, em nome de Jesus, para você, sua família e todos aqueles que nele creem. Na palavra de Deus, dá lugar à palavra que liberta. Amém?